Bom dia, galera. Beleza? Aqui é o professor Júnior com vocês, trazendo mais uma aula de português dessa semana. Ok? Então vamos começar. Vou começar lembrando, pessoal, que as nossas atividades de português, as aulas que eu encaminho para vocês, elas são desse caderno aqui que vocês receberam, ok? Ó, caderno de fluência. Só que não fica logo no começo, tá bom? Vocês vão passando as páginas até encontrar esse aqui. E a nossa atividade de português é nesse caderno, na página 7, ok? Tá bom? E o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje, a nossa atividade vão ter 3 textos e vão ter 6 questões, tá bom? Sobre esses textos. Quais são esses textos? Nós vamos já ver. Primeiro vamos começar falando dos tipos de textos, tá bom? Um texto, ele vai ser do tipo narrativo, que a gente já falou bastante sobre esse tipo de texto. E já já a gente lembra novamente. Outro texto vai ser sobre o tipo informativo, que também a gente já falou sobre esse tipo de texto, tá bom? O próprio nome aqui já diz, ó, informativo, ele quer dizer informar. E nós vamos ter um texto que é do tipo instrucional, que vem da palavra instrução, que também significa ensinar alguma coisa, passar algumas orientações, né? E a gente também já estudou bastante sobre esse tipo de texto. E aí, pessoal, nós também vamos falar de gênero textual, tá bom? Porque gênero textual é diferente de tipo textual, ok? No tipo de texto narrativo, a gente vai encontrar o gênero piada ou anedota, ok? Não é sempre não, pessoal. Cuidado para não confundir o que eu estou dizendo. É na atividade de hoje. No texto de hoje, que é o tipo narrativo, ele foi escrito através do gênero piada ou anedota, ok? O tipo de texto que hoje nós vamos ver que é informativo foi usado o gênero comunicado. E o tipo de texto que é instrucional foi usado o gênero receita, ok? Que é a receita culinária que também vocês já estão, né? Já estão carecas de saber, né? Então que nem eu, carequinha já de tanto saber o que é uma receita. E aí, como eu disse, nessa atividade da página 7 vão ter 6 questões. E essas 6 questões vão falar desses 5 descritores aqui, ó. Descritor 13, o 18, o 21, o 26 e o 28. Todos eles aqui da matriz do SPAES, que é aquela provinha que o quinto ano faz. E que esse ano nós não vamos fazer por causa da pandemia, ok? Professor, por que é que tem 6 questões e aqui só tem 5 descritores? É porque, se eu não me engano, o descritor 26 ele vai estar em 2 questões, tá bom? Então ele vai repetir o 26, ok? Então vamos para frente. Como eu disse a vocês, nós vamos ter 3 textos na atividade de hoje. Vamos começar aqui com o primeiro. O primeiro texto, pessoal, ele é do tipo narrativo. Vamos lembrar o texto narrativo. Ele tem o quê? O próprio nome diz, ó, narrativo tem que ter um narrador. E esse narrador, ele pode ser o narrador personagem, que é aquele narrador que participa da história, e ele pode também ser o narrador observador, que é aquele narrador que está fora da história, ele não participa, ele só conta. No tipo de texto narrativo, também nós temos alguns outros elementos, como por exemplo, as personagens, tá bom? Nós também temos o lugar onde aquela história aconteceu. Nós também temos o tempo que aquela história aconteceu, tá bom? E nós vimos também que o tipo de texto narrativo, a maior parte deles vem escrito em prosa, que é esse tipo aqui, ó, tá vendo? Tem parágrafo, tá bom? E é diferente do tipo de texto em verso. O tipo de texto em verso vocês já sabem como é, ele não tem parágrafo, ele tem estrofes, ok? Então, esse primeiro texto ele é do tipo narrativo. E ele foi feito através do gênero anedota ou piada.
tá bom? É a mesma coisa. Anedota é a mesma coisa de piada. Tio Júnior, qual é a intenção de uma piada? É fazer rir, tá bom? Então, esse gênero textual, ele foi feito para fazer as pessoas que forem ler esse texto, fazer essas pessoas rirem. Mas nem sempre ele tem graça, tá bom, pessoal? Mas prestem atenção, ó. O fato de uma piada não ser engraçada não quer dizer que ela não seja uma piada. Entenderam o que eu disse? Vou tentar explicar de outro jeito. Nós vamos ler esse texto aqui e vocês vão ver onde é que está a parte engraçada. Aí pode ter gente que vai dizer assim: eu não achei graça nenhuma. Tudo bem, mas a intenção desse texto foi de ser engraçado. Por isso que ele é uma piada, tá bom? Mesmo que não tenha graça nenhuma, ele é considerado uma piada porque a intenção dele foi ser engraçado. Então vamos ler aqui, ó. O título é Sem Jogar Futebol. Dois amigos se encontram. Rapaz, você me parece preocupado. Sim, e eu estou muito, responde o outro. O meu médico disse que eu não posso mais jogar futebol. Sério? Ele te examinou? Não, ele me viu jogando. Viram aqui no final, pessoal, onde é que tem a graça? Vou repetir. Aqui é que tá a graça, mas pode ter gente que não acha engraçado. Tio Júnior não achei graça nenhuma. Não tem problema, mas ele continua sendo uma piada. Qual é a graça? O rapaz encontra o outro e diz que não pode mais jogar futebol porque o médico dele disse que não. Aí o rapaz vai e pergunta, acha que ele tá doente, né? E pergunta, ele lhe examinou? Aí o rapaz responde, não, ele me viu jogando. Então quer dizer o quê? O médico viu o rapaz jogando e viu que ele não joga nada bem. Joga muito mal. Então disse, olha, melhor você não jogar mais, que você joga muito mal. Tá bom? Vocês têm que entender isso, ok? Esse texto aqui, pessoal, ele vai pedir duas questões. As duas questões que ele vai pedir vão ser os descritores 21 e o descritor 28, que nós vamos ver o que é que eles dizem agora, tá bom? Descritor 21. Reconhecer o gênero discursivo. Desculpa, gente. Reconhecer o gênero discursivo. Vamos voltar lá. Aqui já tem a resposta, gente, ó. Quando ele diz, o descritor 21, o que é que o descritor 21 quer que vocês façam? Que vocês reconheçam qual é o gênero daquele texto. De novo, eu vou lembrar, não confunda tipo de texto, que aqui nesse caso é narrativo, com o gênero do texto, que é anedota ou piada, tá bom? Então, o descritor 21, ele vai perguntar para você o quê? Que gênero de texto é esse? Então vocês têm que saber, tá aqui a resposta escrita, ok? Vamos ver o que diz o descritor 28. Descritor 28 está aqui embaixo, ó. Reconhecer efeito de humor e de ironia. O que é que quer dizer isso, tio Júnior? O que significa essa palavra humor? A palavra humor, pessoal, significa a graça, significa a comédia. Então, o descritor 28 quer que vocês encontrem nesse texto aonde é que está a graça dele. Tio Júnior, eu vou falar de novo para o senhor, não vi graça nenhuma. Tudo bem, pessoal. Pode ser que a piada não seja boa. Eu mesmo não sei contar piada muito bem, não. Então as minhas piadas são todas sem graça. Mas a intenção desse texto foi ter graça. E bem aqui no final, ó, é onde ele tenta ser engraçado. Quando o quê, ó? Quando o rapaz responde pro outro que ele não pode mais jogar é porque o médico viu ele jogando, certo? Então, a intenção desse texto de ser engraçado é aqui no final, quando o médico quando o rapaz responde pro outro que o médico viu ele jogando, que por isso que ele não pode mais jogar. Tá bom, gente? Vamos aqui pro próximo texto. Esse próximo texto, pessoal, ele é do tipo informativo, ok? O próprio nome aqui já diz, ó, informativo vem de informar. Ele quer informar ao leitor, a pessoa que está lendo, sobre algum assunto, sobre algum tema, ok? É uma informação. E nesse texto ele foi escrito com o gênero comunicado, tá bom? Esse comunicado, pessoal, esse gênero, é aquele tipo de comunicado, por exemplo, que quando a escola manda para os pais de vocês,
chamando para ter uma reunião, aí a gente coloca na agenda e vai lá, senhores pais, estamos comunicando que no dia tal haverá reunião do fim da entrega do boletim e tal. Lembram desses bilhetinhos que vocês recebem na escola? Eu estou dizendo bilhetinho, mas não é um bilhete, tá bom? Vou já explicar por que é que não é um bilhete, ok? Mas aí vocês lembrem do comunicado, que é aquele comunicado que os pais de vocês recebem da escola. Vamos ler ele aqui, ó. Senhores pais e responsáveis, toda sexta-feira é dia do brinquedo. As crianças podem trazer um brinquedo de casa, devendo ser observadas as seguintes condições. O brinquedo deve ser pequeno, de modo que caiba na bolsa da criança. Deve ser apropriado à idade dela, não contendo peças que possam ser engolidas ou furar a criança. Cada criança deve trazer apenas um brinquedo onde deve estar escrito seu nome, diretora. Ok, gente? Isso é um comunicado. Tio Júnior, por que que não é um bilhete? Ele parece muito com um bilhete, ó. Ele é bem pequenininho. Ele tem a mesma coisa do bilhete aqui, que é a pessoa que vai receber, ó, que é o destinatário, que são os senhores pais e responsáveis. Ele tem a pessoa que assina aqui no final, que é o remetente, que é a diretora. E ele é bem curtinho, que não, é diferente de uma carta, que a carta é grande e o bilhete é pequeno. Então, por que que ele não pode ser bilhete? Preste atenção. Ele não pode ser bilhete, esse texto aqui, porque no bilhete a linguagem utilizada é a linguagem informal, tá bom? Lembram disso? O que é linguagem informal? É aquela linguagem onde a gente pode usar gíria, onde a gente pode abreviar palavras, é usada para as pessoas que são mais próximas da gente, pessoas como família, pessoas como os amigos, tá bom? Aí como a gente pode usar a linguagem informal no bilhete? Tá bom? No comunicado, a gente não pode usar a linguagem informal. A gente usa a linguagem formal. Tá bom? Já pensou o diretor mandando esse comunicado para os pais de vocês, dizendo: Oi, aqui é o diretor, meu chapa, vem aqui para a escola que eu quero lhe dar um abraço. Então não pode. O diretor, quando ele manda um comunicado para os pais, ele tem que ser do jeito que está aqui nesse comunicado. Tem que escrever de uma forma correta, da forma séria, que é a linguagem formal. Tá bom? Olha como tá todo formal aqui, ó. Senhores, pais e responsáveis. Tá vendo? Então, assinado, diretora. No bilhetinho no final eu posso botar assim: um beijo, um abraço, tchau, tô com saudade. No comunicado não pode ter essas coisas. Tá bom? Então, por isso que a gente não confunde o comunicado com o bilhete. E nesse texto, ele também vai pedir duas questões que são sobre os descritores 26 e o descritor 28, ok? Vamos ver quais são esses descritores. Primeiro, o descritor 26. Diz aqui, ó. Reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas marcados por conjunções, advérbios e outros. Ok? No caso de hoje, pessoal, nós vamos dar importância a essa palavrinha aqui, ó, advérbios. Ok? Lembrem delas, ó, ó, advérbios. Tá bom? Tio Júnior, o que é um advérbio? Eu vou simplificar para vocês dizendo que o advérbio ele muda o verbo que está lá na frase. Tá bom? Ele pode mudar outras coisas, mas geralmente ele muda o verbo. Por isso que o nome dele é advérbios, porque geralmente ele muda o verbo. Ele deixa o verbo mais intenso ou menos intenso, tá bom? Então nós vamos ver como é isso aqui. Vamos voltar lá. Então, presta atenção. O descritor 26, ele quer que você reconheça os advérbios. Presta atenção que nesse texto aqui, ó, eu vou até marcar aqui para vocês. Nesse texto tem a palavrinha onde, que ela está o quê? Mais escura. Tá vendo que ela está em negrito? Então, provavelmente vai ter uma questão que ele vai querer que você entenda que essa palavra onde é um advérbio. Ele vai perguntar para você dizer que esse advérbio de quê? Tio Júnior, não sei não. Um advérbio, pessoal, essa palavra ela tem que dar uma ideia para você, uma ideia de tempo, de lugar, de modo, tá bom? Então eu vou passar aqui para o último slide. Peraí que fechou aqui sem querer. Eu vou passar para vocês aqui que eu botei no último slide uma tabelinha de advérbios. Olha aqui, ó. Lembra a palavrinha que estava lá? Aonde? Era onde não, era onde. Vamos procurar aqui a palavra onde, ó.
Amanhã, hoje, ontem, cedo, tarde, sempre, nunca, depois, agora. Não tem onde. Vamos aqui na próxima. Aqui, ali, lá, acolá, abaixo, acima, além, dentro, fora. É, no caso aqui, o onde não está aqui, pessoal. Ah, tá aqui. Mas nesse caso aqui, pessoal, ó, o onde veio aqui, aqui, mas era para ele vir aqui também, tá bom? Eu não prestei atenção quando eu coloquei a tabelinha aqui, porque o onde, na atividade que vocês, no texto que vocês estavam, vamos voltar, ó. Vamos voltar aqui. Deixa eu tirar aqui o mouse. Vamos voltar, ó. Presta atenção aqui que é que ele diz aqui, ó. Cada criança deve trazer apenas um brinquedo, onde deve estar escrito o seu nome. Então, esse onde está dando a ideia de vocês, está dando para vocês a ideia de quê? De lugar, não é? Porque, ó, que lugar é esse? Onde é que deve estar escrito? No brinquedo, tá bom? Ó, cada criança deve trazer apenas um brinquedo, onde deve estar escrito o seu nome. Então, esse onde está se referindo ao lugar que deve estar escrito o nome dela, que é no brinquedo. Tá bom? Então, aqui nessa nossa atividade, a palavra onde é um advérbio de lugar, porque ele está dando a ideia de lugar. Vamos lá para a última tabela de novo. Ó. Era para ele estar aqui, ó. Aqui, ali, lá, acolá, abaixo, acima, além, dentro, fora. Era para ele estar aqui. O onde, quando ele é interrogativo, é quando eu pergunto, por exemplo, assim, ó, onde você foi? Eu não estou fazendo uma pergunta, não estou fazendo uma interrogação. Então, como é uma interrogação, aí ele é advérbio interrogativo. Onde você foi? Mas como eu estou dizendo onde, falando do brinquedo lá, que é onde deve estar escrito o nome, então ele era para ser de lugar. Ele era para estar aqui nessa tabelinha, mas não tá. Tá bom? O descritor 18, ele fala do quê? Vamos ver o que é que fala o descritor 18. O descritor 18 diz assim, ó, reconhecer o tema ou o assunto de um texto lido. Fácil, né, pessoal? Reconhecer o tema ou o assunto. Então, esse texto aqui, ele está falando de um assunto. Que assunto é esse? O dia do brinquedo, tá bom? Então, esse é o assunto desse comunicado. Então, o descritor 18, ele vai perguntar para vocês qual é o tema ou qual é o assunto desse texto. E vocês têm que saber. Quando vocês lerem um texto, vocês têm que saber do que é que esse texto está falando, tá bom? Nesse caso aqui, esse comunicado está falando sobre o dia do brinquedo, tá certo? Vamos para o último texto. O último texto, pessoal, é do tipo instrucional. Lembram dele? Instrucional vem da palavra de instrução. Pode ser uma regra de jogo, pode ser uma receita, que é o caso aqui, tá bom? E esse texto ele foi escrito utilizando do gênero receita, que ele está ensinando a fazer uma comida. Aqui no título, a comida, delícia, ó, pudim de leite condensado, tá bom? Então, é um tipo de texto instrucional e o gênero é receita. Esse texto, pessoal, ele vai falar sobre duas questões, e essas questões vão falar sobre dois descritores, ó. O descritor 26 de novo, que é aquele dos advérbios, e o descritor 13. Eu vou mostrar só o 13, que o 26 é o mesmo daqui, ó. Vou mostrar para vocês o 13. O 13 é mel com açúcar, ou eu acho que é mel com açúcar, né? É uma coisa que é muito fácil. Porque, ó, é o primeiro que a gente estudou, é o mais fácil, ó, localizar informação explícita em texto, ok? Então ele é o mais fácil. O descritor 13 vai querer que você faça o quê? Que você ache a resposta aqui dentro. É como se fosse um caça-palavras. Você vai achar a resposta aqui dentro. Vou dar um exemplo. Faz de conta que ele faz uma questão lá e pergunta assim: quantos ovos inteiros serão utilizados nesta receita? Aí você vai entrar aqui na receita e vai começar a ler. Uma lata de leite condensado, uma lata de leite de vaca, 4 ovos inteiros. Achei a resposta. Então a resposta está escrita aqui, então ela está explícita, tá bom? E o descritor 13, nós já vimos e estamos vendo de novo que ele quer que você encontre a resposta que está lá escondida em algum lugar. É só ler e encontrar, tá bom, gente? Aqui no final, pessoal, vou mostrar mais uma vez a tabela para vocês dos advérbios.
Um advérbio tem que dar ideia pra gente. Quando a gente encontra essas palavrinhas aqui, por exemplo, ó, vou dar um zoom para ficar melhor. Aqui, ó. Amanhã, hoje, ontem, cedo, tarde, sempre, nunca, depois, agora. Então, toda vez que a gente encontra essas palavras em um texto, ela dá a ideia de quê, ó? Ideia de tempo, ok? A próxima, aqui, ali, lá, acolá, abaixo, acima, além, dentro, fora. E aqui ainda tinha mais uma, que era o onde, né? Quando o onde está usado de acordo com o texto que nós vimos. Quando a gente encontra uma dessas palavras, dá a ideia de quê, ó? De lugar. E aí também tem a ideia de intensidade, uma coisa que pode ser muito ou pouco, é a intensidade. Quando eu digo assim, aumente o volume do som da televisão, então você pode botar para mais ou botar para menos. Isso é intensidade, tá bom? Então aqui, ó, para mais, bastante, muito. Para menos, pouco, menos, ok? Então quando vocês encontrarem essas palavras no texto, ó, bastante, muito, pouco, mais, menos, tão, meio, demais, aqui era para estar muito, de novo, né? E aqui erraram e aí ficou muito, mas eles iam repetir muito que já tem aqui. Então, quando vocês encontrarem essas palavrinhas no texto, vocês têm que ter a ideia de intensidade. De modo, ó, por exemplo, quando você pergunta como é que uma pessoa está, ela diz, eu estou bem, eu estou mal, tá bom? Eu estou assim. Como você está? Melhor, pior. Então, quando vocês encontrarem essas palavrinhas aqui, ó, bem, mal, assim, como, melhor, pior, depressa. Então, isso dá ideia de quê? De modo. Modo como alguma coisa está acontecendo, tá bom? De afirmação, ó. De afirmação é fácil. É quando eu afirmo alguma coisa. Por exemplo, certamente, deveras, realmente, sim. Então, quando eu encontro essas palavras em um texto, ela dá a ideia de afirmação. Então, advérbio de afirmação. De negação, o mais conhecido é o não. Quando aparece a palavrinha não, ele está negando. Então, dá a ideia de negação. De dúvida é quando a gente tem, por exemplo, alguém pergunta alguma coisa, a gente assim, tipo, qual time você torce? Aí você fica, não sei, tá na dúvida, talvez. Então, ó, essas palavrinhas aqui, quando aparecerem, ó, talvez, porventura, provavelmente, possivelmente, acaso. Então, essas palavrinhas dão ideia de dúvida. A pessoa está em dúvida, então ela usa essas palavras. E o interrogativo, que o nome já diz, é quando tem uma interrogação, uma pergunta. E aí tem aqui, ó, onde, por exemplo, onde você estava? Quando diz assim, quando você vai estudar? Por quê? Diz, por que você faltou aula? Como? Como você está? Então, o como também pode, como também está aqui, ó, no modo, ok? E aí, pessoal, eu deixei essa tabelinha aqui para vocês verem quais são os advérbios mais usados que a gente encontra mais nos textos, tá bom? Então a nossa aula de hoje era isso. Respondam a atividade, mandem de volta para a gente, respondam o diário de estudos, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau.